trazer para vocês um pouquinho da minha visão sobre o Natal, de tudo que eu estudei na minha vida inteira a respeito desse tipo de coisa. E aí galera, tudo bom com vocês? Tudo beleza nesse Natal? Hoje é dia 25 de dezembro, o dia que se comemora o Natal. Natal tem uma importância muito grande para a grande maioria dos povos ao redor do mundo. E eu vou deixar o meu Feliz Natal aqui para vocês do meu jeito, completamente doido de ser. Vamos ver. Provavelmente eu vou ser cancelado por uns, vou ser xingado por outros. Tá tudo bem, não tô nem aí. O negócio é passar a mensagem que a gente quer passar para todo mundo. Eu espero que vocês assistam até o final. Meu nome é André Luiz, eu sou médico, músico, sou atirador desportivo, instrutor de armamento tiro. Esse meu canal aqui a gente fala sobre um monte de baboseiras. E eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha visão sobre o Natal, de tudo que eu estudei na minha vida inteira a respeito desse tipo de coisa. Antes de mais nada, a gente tem que falar um pouco sobre a história. Vamos fazer uma longa viagem na história para a gente discutir a respeito de alguns personagens importantes que passaram pelo nosso período, pelo nosso tempo, que marcaram o nosso mundo. Um em especial. Bom, como é que eu vou começar essa história? Vamos dar uma grande volta no tempo, vamos falar sobre astronomia, que é o estudo dos astros. Não é astrologia, veja bem, estou falando de astronomia. E um pouquinho de ciência, e vamos tentar misturar isso tudo. Vai ser uma bagunça que eu não quero nem imaginar. Para começo de conversa, teoricamente, estamos comemorando hoje, apesar do dia não ser exatamente hoje, estamos comemorando o aniversariante de uma pessoa que mudou o rumo da história. Ele foi concebido por uma virgem, o que já começa a mudar tudo. Como uma pessoa virgem pode conceber? Principalmente naquela época. Complicado. Dizem que até essa concepção foi um milagre, mas ela foi anunciada antes. Ou seja, fala-se da anunciação, e ela recebeu a notícia através de um anjo, que ela iria, de um enviado, de um ser superior, avisou que ela ficaria grávida mesmo sendo virgem, de uma pessoa que mudaria o universo. E era comum naquela época que eles viajassem para algum determinado lugar para celebrar algumas coisas, alguns feriados. E nessa viagem ela já estava quase tendo filho quando eles passaram em uma determinada cidade, bem próximo de uma determinada cidade, a gente vai falar mais para frente, e ali ela parou para ter seu filho. Esse nascimento foi anunciado para 3 reis através de uma estrela que eles seguiram em direção ao Oriente, e seguindo essa estrela chegaram no local onde esse ser estava nascendo, de uma virgem, e levaram presentes para ele. Esse ser cresceu saudável, aos 12 anos já deixava os sábios de queixo caído com a sua sabedoria, com as suas palavras, com a sua forma de interagir, de explicar as coisas. Mais para frente ele desaparece, a gente não tem muito conteúdo histórico a respeito disso, e depois ele volta já aos 30 anos, plenamente formado, para começar o seu trabalho. Para isso ele é batizado por um primo. Depois de batizado ele começa o seu trabalho. Ele começa encontrando 2 seguidores que são pescadores, a gente vai falar da importância do peixe mais à frente também. E ele junta 12 discípulos, 12 pessoas, 12 seguidores, 12 parceiros de trabalho que vão acompanhando e aprendendo com ele para divulgar a sua mensagem para o resto do mundo. Algum tempo depois ele é preso porque ele era visto como uma pessoa perigosa para os ideais políticos da época, digamos assim.
Aí ele foi crucificado, morto, sepultado, passou 3 dias na sua catacumba e depois disso ele saiu e se elevou aos céus. E a partir disso ele mudou o mundo, ele fez muitos milagres e tal, mesmo antes disso, óbvio. Tá? Depois disso ele também fez milagres e obviamente que vocês sabem de que eu estou falando. De Horus, o deus Sol do Egito. Não era isso que você estava pensando, né? Dionísio? Não. Mitra? Também não. Átis de Frígia? Não acertei nenhum deles? Pois é, todos esses seguem a mesma história. Todos esses tiveram a mesma origem nos seus contos, nas suas histórias, nas suas lendas, seja lá como for, são considerados deuses importantes em outras eras e todos eles foram anteriores a quem a gente está falando. Estou falando do Nazareno, eu estou falando do filho de José, estou falando de Yeshua, Jesus, o filho do Nazareno. Naquela época as pessoas não tinham sobrenome, eram conhecidas pelo seu próprio nome, que era dado, e pelos seus pais, e pela cidade de onde vinham, pelo nome da família, pelo nome dos pais. Então era assim que se diferenciavam as pessoas naquela época. Então Jesus, o de Nazaré, o Nazareno, Jesus, o filho de José, mudou o mundo, óbvio que ele mudou o mundo, mas a história contada sobre ele não é uma novidade, não é uma coisa única e exclusivamente dele. Tudo isso que eu estou falando você pode comprovar, você pode entrar na internet, você pode buscar em livros, em periódicos, em pesquisas históricas. Várias civilizações contam a mesma história e tudo envolve a principal fonte de energia, que é o que faz o nosso planeta existir e ter vida, é o que faz com que a gente esteja aqui, é o Sol. O Sol é a fonte de energia que mantém o nosso planeta vivo, com a mesma força que ele poderia nos destruir em segundos. O que protege a vida na Terra do Sol, que foi basicamente quem a criou, cientificamente falando, tá? É que nós temos uma magnetosfera, nós temos uma grande bola de metal girando no centro da Terra que cria um campo magnético ao nosso redor que protege da radiação solar, protege dos raios cósmicos, protege de uma série de coisas que impede que o nosso planeta fique exatamente igual a Marte ou Vênus, né? Detonado. Esses planetas não têm magnetosfera tão grande quanto a nossa, então é muito difícil que a vida permaneça lá por conta da quantidade de radiação. A quantidade de radiação que o Sol joga na gente é uma coisa que vocês não têm como imaginar. Basta você pensar, está um calor de 40 graus lá fora, que fonte de energia consegue a 150 milhões de quilômetros derreter o asfalto, fritar ovo na calçada, como está acontecendo aqui no Rio de Janeiro hoje? A fonte de energia tem que ser muito, 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 muito forte para lá produzir uma energia que chegue aqui. Para que vocês tenham uma ideia, o Sol tem 99% da massa de todo o sistema solar, ou seja, somando todo, assim, mais de 99%, ou seja, somando todos os planetas, inclusive Júpiter, somando tudo, não chega a 1% da massa do Sol. Ele está lá, gerando um monte de energia. E tem gente que acha que o aquecimento global é feito pela gente. Desculpa, mas quem acredita nisso precisa de terapia. Voltando ao assunto do nosso vídeo, que eu comecei, eu sou muito prolixo, eu saio falando bobagem. Voltando ao assunto do nosso vídeo, vamos falar então a respeito dessa sequência histórica do nascimento, que você tem os 3 reis seguindo uma estrela guia para encontrar esse recém-nascido em Belém.
aquele que nasceu de uma virgem. Isso é um fato astronômico, ok? No hemisfério norte, no dia do solstício de inverno, você tem o que nós aqui chamamos de Três Marias, são 3 estrelinhas que fazem parte da constelação de Órion. A gente vai falar muito em constelação porque as pessoas viajavam antigamente se baseando nas constelações, na posição do Sol, nas sombras, né? Hoje existem ainda civilizações que têm esse conceito de atravessar parte do Pacífico, o maior oceano do mundo, se baseando única e exclusivamente nas estrelas. Os polinésios fizeram isso há muito tempo atrás, antes de conhecer o magnetismo, antes de conhecer a bússola. Então nós vamos falar bastante sobre as constelações, que foram formas de passar as tradições orais, as histórias que eram criadas a respeito das constelações, para que as pessoas pudessem entender a história e passar a história adiante, mostrando que isso fazia parte, virou um folclore, mas era basicamente para você transferir a cultura de uma forma oral, porque era muito difícil ter isso escrito naquelas épocas. Então a constelação de Órion, que era um caçador, a história é grande, mas Órion era um caçador e ele tinha um cinturão. Esse cinturão é formado por 3 estrelas, Mintaka, Alnilam e Alnitak, se não me engano. Essas 3 estrelas, se você olhar daqui, do hemisfério sul, a gente chama de as 3 Marias. No hemisfério norte, eles chamam de os 3 reis. Por que será? Os 3 reis seguiram a estrela guia, e quando você olha no hemisfério norte, as 3 estrelas estão alinhadas com Sírius, que é a estrela mais brilhante do céu, no hemisfério norte, apontando para o local onde o Sol, o Deus Sol, nasce no dia do solstício de inverno. Então você tem as 3 estrelas apontando para um local na Terra, que é onde você vê o Sol surgindo no solstício de inverno. Esta posição onde o Sol nasce fica debaixo da constelação de Virgem. Virgem, que é retratada como uma mulher carregando um feixe de trigo. Virgem, a constelação, também é conhecida como a Casa do Pão. Virgem, a constelação, tem o mesmo nome que, coincidentemente, tem a cidade de Belém. Belém é Casa do Pão, literalmente. Então, o que nós temos aí nessa história? Nós temos o Sol nascendo da Virgem na Casa do Pão, em Belém, né? Sendo anunciado para os 3 reis por uma estrela guia. É bacana a forma de passar a história. A gente vai falar um pouco também sobre uma situação que é muito mais complexa de entender a respeito da astronomia. Eu vou tentar baixar uns vídeos aqui e colocar junto para que a gente possa tentar entender esse negócio. Mas eu vou pegar aqui, infelizmente eu não tenho nada aqui para representar, eu queria ter um globo aqui, mas vocês já repararam que aqueles globos terrestres que a gente usa, eles são um pouquinho inclinados, eles têm uma inclinação de 23,5 graus com relação à linha que seria o norte-sul? Pois é. A Terra, ela não é esférica, ela é um geóide quase esférico, ela é um pouquinho mais larga no Equador e um pouquinho mais achatada nos polos. Isso se dá inclusive pelo próprio movimento de rotação da Terra, né? Tudo que você gira, ele cria uma força centrífuga que tenta fugir do centro. Então a Terra é um pouquinho mais achatada no Equador porque é a parte que gira com maior velocidade. São 1.660 km por hora que ocorre esse giro. Você não percebe porque
a gente está em movimento junto, na mesma velocidade. Isso é física. Tá? Então, a Terra não gira assim. Vamos supor, o Sol está aqui, arrumei um Sol. Vamos lá, vamos ver esse Sol aqui. Esta bolinha é o Sol, ok? Então, o Sol está aqui, os planetas giram em torno do Sol numa determinada plataforma, digamos assim, que é eclíptica. Tá? Então, os planetas estão girando aqui em torno do Sol. Quase nenhum deles gira nesse mesmo eixo. Por quê? Não sei. Realmente não sei. Cada um tem um giro diferente. Mercúrio, que é o que está mais próximo, ele gira mais ou menos 2 graus. Ele não gira exatamente no zero, ele gira mais ou menos 2 graus. A Terra gira a 23,5. Urano gira assim, ele é doido, ele vai capotando. Muito doido. Bom, mas vamos lá. Então a Terra gira assim. Só que esta posição dela é fixa. Então, quando você olha num determinado ponto da Terra em volta do Sol, a parte sul está mais próxima do Sol do que a parte norte, ok? Aí ela vai rodando. Quando chega num determinado ponto, tanto o sul quanto o norte estão na mesma distância, porque este ângulo permanece. Depois ela gira para o outro lado, aí aqui a parte norte está mais próxima do Sol e a parte sul está mais longe. Então aqui é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. E aqui volta as duas à mesma posição. Então aqui nós temos outono num e primavera no outro, aqui também. Aqui é inverno no norte, verão no norte e inverno no sul, e aqui é inverno no norte e verão no sul. Essa inclinação é fundamental para a existência da vida. Você pode até dar uma pesquisada nisso. Então a Terra gira com esta inclinação, fazendo assim, em volta do Sol. Só que esse movimento de rotação e de translação não tem a ver com o movimento que a gente vai falar, que é o movimento da precessão. O que acontece? O movimento da precessão é que a Terra gira em torno deste próprio eixo aqui, ela faz este movimento. Já viu um peão rodando? Você tem um peão rodando, você tem uma superfície plana, vamos supor, você joga um peão, se você jogar certinho e ele tiver exatos 90 graus, ele vai ficar paradinho. Mas se essa base estiver um pouquinho inclinada, o peão vai fazer o quê? Ele vai fazer este movimento. E é exatamente isso que é o que a gente chama de precessão. É esse movimento de precessão que a Terra faz. O movimento de rotação, a Terra faz em 24 horas, vamos arredondar. O movimento de translação, ou seja, essa volta ao redor do Sol, em 365 dias, 6 horas, 10 minutos e alguma coisinha. Tá? Por isso que a cada 4 anos a gente acrescenta um dia, que é o dia 29 de fevereiro. Então isso é relativamente rápido, esse movimento de giro é relativamente rápido, vamos fazer assim para ver que está girando, né? É um dia, este movimento é um ano. Agora, este movimento de precessão que a Terra faz, que é ao contrário, a Terra está girando numa direção e o movimento da precessão gira em outro, né? No caso assim, este movimento é muito lento, a gente não percebe muito porque ele acontece a cada 25.570 anos, para ela dar uma volta. Por que eu estou falando da precessão? Porque agora a gente vai entrar em outro ponto da Bíblia, outro ponto de vários outros livros históricos, onde você vai poder encontrar esta associação para a gente poder voltar a falar no Cristo, no nosso ungido, no Deus vivo sobre a terra. Este movimento de precessão, ele acontece alinhando este polo, este eixo de giro da Terra com o eixo de rotação ao redor do Sol,
nesse período de mais ou menos 26 mil anos, ou seja, 25 mil e uns quebradinhos. Então, mais ou menos a cada 2.150 anos, este eixo vira numa determinada, como é que eu vou dizer, num determinado ângulo, que passa por uma determinada constelação das 12 constelações que estão ao redor do Sol. Nossa, 12 constelações ao redor do Sol, ou seja, você tem o Sol, Deus Sol no centro, seguido por 12 discípulos. Quantas eram as tribos de Judá mesmo? Quantos foram os reis da Judéia? 12. Esse número 12 é muito importante justamente por isso. São 12 meses no ano, né? Tá, tudo tem a ver com 12 nessa história. Mas vamos voltar aqui à precessão. As 12 constelações ao redor do Sol, que formam os signos do zodíaco, não vou entrar em astrologia, vamos continuar na astronomia, elas estão ao redor do Sol, né? Quando você olha daqui da Terra, você vê que essas constelações estão ao redor do Sol, e esse eixo de alinhamento ele vai modificando 2 graus em 100 anos, para dar esses 2.150. Né? Então, à medida que este eixo vai girando dentro da precessão, o alinhamento com relação ao Sol se dá em um desses signos do zodíaco, numa dessas 12 constelações ao redor do Sol, que foram caracterizadas como signos do zodíaco. Eu não acredito em nada disso, tá? Quer dizer, não em signo, eu acredito na astronomia. Então, esse movimento de precessão, ele acontece ao contrário do giro do Sol. Então, enquanto a gente está girando numa coisa, esse eixo está girando em outro. E de trás para frente. E leva 2.150 anos para ele sair de um signo e entrar em outro. Vamos voltar lá na Bíblia, então. Vocês lembram de Moisés? Sabe quem foi? Sabe, né? Aquele cara que subiu o monte, pegou as tábuas dele, desceu. Quando ele desceu, recebendo as tábuas da lei direto de Deus, o que ele encontra? O povo adorando um bezerro de ouro. Moisés é o que a gente chama de um dos avatares solares, ou seja, um ser que veio para a transformação, para trazer uma mensagem e um exemplo para as pessoas, para que fosse seguido, para que as pessoas tivessem um destino. E uma das funções de Moisés, como o avatar dessa era dele, foi de tirar o povo do Egito e levar o povo para a Terra Prometida. Tá? Na descida do Monte Sinai, ele dá de cara com um povo lá adorando o bezerro de ouro. O que ele faz? Ele destrói o bezerro de ouro. Mais ou menos esse tempo antes de Cristo, 2000 e poucos anos, Moisés estava ali vindo como a pessoa que ia fazer a mudança da era de Touro para a era de Áries. Quem é Áries? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que era sacrificado nas fogueiras, que foi ensinado por Moisés a que se sacrificasse o Cordeiro. Os judeus até hoje sopram aquele, esqueci o nome, shofar, que é um chifre de carneiro, né? O pastor que veio para orientar as ovelhas, né? Tudo isso a gente vai ter muita coisa falando na Bíblia a respeito dessa passagem que Moisés veio trazer e veio anunciar a vinda daquele que viria mudar tudo, do Messias solar, do ungido, do Filho primogênito de Deus, que vinha para salvar a humanidade. Quando Cristo chega, a gente está saindo da era de Áries e entrando na era de Peixes. A era de Peixes
como está simbolizada na Bíblia, como está simbolizada nisso tudo, esse movimento da precessão das eras, mais ou menos 2000 anos depois de Moisés, está simbolizado através... Vamos começar. Dos 2 primeiros discípulos de Cristo, quem foram? Pedro e João. O que eles eram? Pescadores. Cristo também pescou com eles, muitas vezes. Pescador de homens e almas. Cristo multiplicou os peixes e os pães. Um símbolo dos cristãos naquela época, o que era? Um peixe pendurado na porta. Tudo isso está descrito. E Cristo veio anunciar uma próxima era que está, se eu não me engano, em Lucas 22:10, se eu não me engano, onde os discípulos perguntam aonde eles fariam a ceia da Páscoa. E Cristo fala para eles seguirem até a cidade, que eles iam encontrar um homem carregando um cântaro de água, que eles seguissem e entrassem na casa onde ele estaria entrando, que lá seria a ceia. Na astrologia, qual é a constelação que representa um homem carregando um cântaro de água? Aquário. Que é o que vem na sequência, depois de peixe. Peixe vive no aquário. Não viaja, André. Então é isso. Né? Então Cristo veio anunciar a grande vitória no final. Né? A mudança da era, 2.150 anos depois. Acho que nós não estaremos aqui. Talvez nossos netos estejam aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém tem noção real da data do nascimento de Cristo. Existem estudos científicos que apontam que ele deve ter nascido entre o ano -7 e o ano -2. O imperador Júlio César de Roma, ele definiu lá em -46 que eles não iriam mais utilizar o calendário lunar, iriam utilizar o calendário que ele chamou de Juliano, porque afinal de contas ele era Júlio, então era dele o calendário, que era baseado na descrição do Sol. Esse calendário tinha 355 dias e às vezes tinha 378, era um negócio meio bagunçado. Né? E já bem depois, passou-se a adotar o calendário gregoriano, que foi o Papa Gregório III que implantou em 573, se eu não me engano. O Papa Gregório implantou esse calendário porque este calendário corrigia a falha do calendário juliano, que eram os anos bissextos. Afinal de contas, a Terra não dá a volta no Sol em 365 dias. São 365 dias, 6 horas, 10 minutos e alguns segundos. Então, essas 6 horas que sobram a mais aí são acrescentadas a cada 4 anos. Daí nós temos os anos bissextos, mas que tem uma parada de que não é quando você tem a cada múltiplo de 100, que divisível por 400, tem uma loucura dessa assim, que deixa a gente mais pancada ainda na cabeça. Tá? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o calendário gregoriano foi instituído em 500 e tanto depois de Cristo. O problema é que com isso não existe o registro exato da data de nascimento. Naquela época não se registrava como é hoje, que a criança já sai da maternidade com o seu registro de nascimento bonitinho. O que acontece a partir deste momento? Nós temos o calendário gregoriano marcando uma determinada data e a partir daí foram-se fazer as pesquisas para tentar descobrir qual foi a data do nascimento de Cristo. Se utilizaram várias coisas. Então, uma das que é mais aceita é que ele nasceu por volta do dia 6 de agosto do ano de -4. Não tenho certeza. Ninguém tem. Mas uma coisa é certa, ele não nasceu no ano
Mesmo assim, ele mudou o calendário do mundo inteiro. Tem uma história que conta que a União Soviética não aceitou o calendário gregoriano durante muitos e muitos e muitos anos. E eles perderam uma Olimpíada porque eles chegaram assim, semanas depois da Olimpíada, porque eles foram na data que foi passada para eles. E a data eles estavam seguindo o calendário juliano ainda, não o gregoriano. Então, quando eles chegaram lá, já tinha acabado as Olimpíadas. Então, coisa de comunista, tudo retardado. Deixa quieto. Não vou me meter em política hoje, a gente estava falando de uma das datas mais importantes da história, que é o nascimento de Cristo. Então, a gente comemora hoje. Por que a gente comemora no dia 25 de dezembro? Voltemos à astronomia. No hemisfério norte, à medida que o tempo vai passando, você consegue ver o Sol nascendo cada vez mais próximo do sul, né? E depois ele começa a voltar para a posição. No dia 25 de dezembro, no dia 21 de dezembro, que é a data do solstício de inverno, é quando ele está mais ao sul. E quando ele está mais ao sul, você vê, eu vou tentar achar esse filme para vocês, você vê que o Sol ele vai mudando o ponto que ele nasce, todo santo dia, até chegar naquele ponto. Quando chegar naquele ponto, ele passa 3 dias nascendo naquele mesmo ponto. Após o terceiro dia, ele começa a subir no céu. Daí essa significação, né, de que ele foi crucificado, morto, sepultado, e no terceiro dia ele ascendeu aos céus. Isso também está baseado na astronomia, também está baseado na avaliação da posição das estrelas, no tempo percorrido, né? Então tudo isso é uma sequência histórica. E o que a gente está fazendo hoje? Comemorando o nascimento. Ah, mas ele não nasceu nesse dia, você acabou de falar. Dane-se, a gente comemora o dia que a gente quiser. Eu também muitas vezes não comemorei meu aniversário no dia do meu aniversário, porque caía no final de semana, ou caía no meio de semana, não dava para fazer nada com ninguém. A gente comemora no dia que quiser. O que você não pode confundir é histórias, por exemplo, como a de São Nicolau, que virou o Papai Noel, e achar que esse Papai Noel de roupa vermelha da Coca-Cola aí, essa propaganda que a Coca-Cola fez no século passado ainda, tem alguma coisa a ver com o Natal. Isso é só marketing. O que a gente tem no Natal que a gente tem que passar para frente para todo mundo? A mensagem que ele deixou para a gente. Ele foi tão importante que mudou o calendário, ele foi tão importante que mudou a forma das pessoas verem o seu próprio dia a dia. O que fica de mensagem é que ele deixou lá bonitinho: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então nós estamos aqui para passar o amor, para passar as boas mensagens, para passar o calor humano, para passar a empatia, para passar a honra, a decência, a fé, a coragem. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Nós não podemos achar que a escola vai dar isso para eles ou que o governo vai dar isso para eles. Essa função é nossa. Ele foi um pai que ensinou isso. Nós, como filhos, temos que aprender, e como pais temos que passar para os nossos filhos. Não sei se eu fui claro nisso aí, né? Então, eu estou enrolando para falar isso tudo para vocês, só para dizer que a grande mensagem dele é a mensagem do amor. E eu quero desejar esse amor para vocês também, tá? A todos vocês, um Feliz Natal, que vocês se inteirem do espírito natalino, inteirem do espírito de passar essa mensagem para os outros, de amar o próximo, de aguentar aquele petista chato que fica te enchendo o saco na rede social. Tenha pena dele, um dia ele vai ter direito ao perdão. Coitado, ele tem direito de ser
como é. Eu falei que eu não ia entrar na política, então vamos parar por aqui. Grande beijo para todo mundo, Feliz Natal para todo mundo. Divirtam-se muito. Aproveitem essa sequência de amor que a gente está recebendo e passem isso adiante para todos que vocês gostam. Minha família, deixamos aqui para vocês todos nosso grande beijo, nossos desejos de um mais feliz Natal que vocês possam ter. Valeu, beijos, fui!